Olá, queridos alunos dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, no planejamento de história, nós temos uma atividade bem legal que fala sobre a colônia particular e a colônia imperial. O que isso quer dizer? Nós estamos numa sequência de atividades sobre a história de Blumenau. Então, a cada semana, vocês vão acompanhando essas atividades. Quem acompanha as atividades toda semana vai ter uma facilidade enorme depois de estar construindo essa história, né? Ok? Outra dica, guardem todas as atividades e levem para a professora, para a dona Ana Paula, a coordenadora lá na escola. Ela separou 3 caixinhas para os terceiros, para os quartos e para os quintos. Depois os professores vão ver como é que eles vão fazer, se eles vão lá na escola tirar uma foto, né? Porque trazer para casa ainda nesse momento não é legal, né? Estamos com uma expectativa não muito boa por dia, né, das pessoas que são acometidas pelo vírus e temos que cuidar muito, gente, ó, lavar as mãos, higiene pessoal, muito importante. Semana que vem a gente vai estar discutindo sobre isso, tá bom? Vamos à atividade de história? A colônia particular e a colônia imperial. Então aqui nós iniciamos com um texto e com uma imagem daquela época, é bem interessante, gente. A colônia particular durou 10 anos e recebeu esse nome porque pertencia a Dr. Blumenau. Então, aqui só vamos organizar aqui que faltou por quê. Pertencia a Dr. Blumenau, que era também o líder dessa colônia particular. A colônia imperial aconteceu em 13 de janeiro de 1860, quando a colônia particular foi elevada à categoria de colônia imperial. Isso aconteceu porque ela estava se desenvolvendo muito bem e dessa forma passou a colônia imperial. Passou a pertencer, além do Dr. Blumenau, ao governo imperial da época. Quem era o governo imperial da época? Vou escrever aqui para vocês, ó, entre parênteses, ó, Dom Pedro II. Ok? Império. Por que imperial? Porque imperial vem do império. Naquela época, o Brasil era regido pelo império. O império vinha de onde? Eram os portugueses, porque os portugueses é que encontraram o Brasil. Eu acho que eu contei essa história para vocês, que eles não vieram aqui atrás de riquezas, eles vieram atrás de uma terra prometida. Desde o ano 1200 já se falava na palavra Brasil. Eles imaginavam que o Brasil era uma ilha, mas naquela época eles faziam, as navegações eram difíceis também, né? Mas os portugueses, eles herdaram assim uma série de mapas dos persas e eles conseguiram, através desses mapas, chegarem ao Brasil, porque Portugal era uma grande potência naquela época. E em 1500, então, eles chegaram ao Brasil. Então, dali até esse ano de 1860, o Brasil era regido pelo Império. E naquela época, o Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I, que proclamou a independência no Brasil, Dom Pedro II era o imperador aqui do Brasil. Eles eram excelentes pessoas com o povo, uma época muito, vamos dizer assim, até boa, né? Inclusive a abolição da escravatura, ou seja, os negros ficaram livres, né? Não eram mais escravos, tinham que trabalhar sem receber e ainda recebiam castigos. Foi os portugueses que assinaram essa lei, a Lei Áurea, né? A Princesa Isabel. E, então, só para contar aqui um pouquinho para vocês, o Dr. Blumenau, ele gostava muito do Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele falava várias línguas, inclusive a língua alemã, que é a língua de origem do Dr. Blumenau, e ele tinha dificuldades em falar o português daqui, né? Não era assim uma coisa tão fácil assim quando os alemães chegaram aqui para se entender com as pessoas que já viviam aqui. Então, ele tinha muita afeição, o Dr. Blumenau, pelo Dom Pedro II. Inclusive, eu já falei numa outra videoaula que ele colocou num dos filhos dele, né? Eu acho que era o filho único que ele tinha, as outras eram meninas. Ele colocou o nome de Pedro, em homenagem a Dom Pedro II. Então, como ele tinha esse contato e a colônia particular dele cresceu, então ela passou a se chamar colônia imperial.
Depois dos alemães vieram os imigrantes poloneses e portugueses para habitar no Vale do Itajaí. No início, o vale era apenas uma cidade que com o tempo foi desmembrada e surgiram então 3 novas cidades, Gaspar, Pomerode e Indaial. Porque quando os imigrantes chegavam aqui, o Dr. Blumenau ele designava eles, vocês vão para aquela terra lá, vocês vão para aquela localidade lá. Então assim, ele formou três cidades. Então, nós sabemos que Gaspar é uma cidade que predomina mais os portugueses, né? Pomerode e Indaial já era mais os alemães, né? Dr. Blumenau fazia algumas diferenciações, por exemplo, quem não era luterano, da igreja luterana, por exemplo, era católico, ele mandava lá para Indaial, ele mandava para outro lugar, né? Dependendo do sobrenome da família também. Então, assim se formou essas outras cidades também. Mesma coisa com os italianos, quando chegaram aqui, Dr. Blumenau não gostava deles, então ele mandava lá para Rodeio, Rio dos Cedros, e assim foi. Então, olha aqui essa imagem da época, né? Bem legal. E agora aqui tem o pesquisa e responda, então vocês têm o texto ali, gente, é só ler o texto, prestar atenção, a professora inclusive leu com vocês, contou um pouco da história, né, que é verdade, a professora estuda algumas coisas, eu e a dona Marli, e a gente está sempre conversando para trazer as melhores informações para vocês. Então, letra A, por quem era comandada a colônia particular? Quem que era? Estou esperando, vamos ver. Dr. Blumenau, muito bem, terceiros anos. A letra B, por quem era comandada a colônia imperial? E agora, por quem era comandada? Além do Dr. Blumenau, pelo Dom Pedro II. É importante colocar o segundo depois do Dom Pedro, porque o pai dele era o Dom Pedro I. Por que a colônia particular foi elevada ao status de colônia imperial? Gente, volta lá no texto, a resposta está ali. Vocês precisam pensar um pouquinho, tá? A letra D, depois dos alemães, quais foram os outros imigrantes que vieram para o Vale do Itajaí? Tem o nome dos imigrantes na folha. Vocês vão escrever o que está escrito na folha, não todos os que eu falei aqui, ok? Letra D, quais as outras cidades que surgiram após o desmembramento do Vale do Itajaí? Também, nome das 3 cidades. Construa um acróstico e ilustre. O que é o acróstico aqui? A palavra colônia. Então, vocês vão escrever, tá? Se eu escrever aqui, o C, por exemplo, vai sair fora do lugar. Mas, assim, eu posso pegar palavras do próprio texto. Então, com a letra C, já temos a palavra colônia. Vamos ver se com a letra C tem mais alguma palavra aqui que eu possa aproveitar. É assim que a gente faz. Não estou achando, professora. Então, nós vamos pensar. O que com letra C poderia ter naquela época aqui? Cavalo? Muito bem. Aí, nós vamos escrever cavalo, tá? Com a letra O, não precisa começar exatamente com a letra O. Pode ter a letra O no meio da palavra. Quer ver? Vamos ver aqui. Poloneses, né? Então, eu vou pegar o P... Vou colocar ele aqui, só que aqui daí eu tenho que puxar para cá. Ó, ele já saiu fora da minha configuração. É um pouquinho mais complicado aqui, tá? Poloneses, tá vendo? Como ficou, eu vou puxar aqui, não, aqui. Vamos ver. Oxi. Aqui, vamos dar uma puxadinha nesse. Então, cavalo poloneses. Agora com a letra L. Olha, eu tenho Vale do Itajaí. Então, a gente pode aproveitar aqui, ó, e escrever vale, aí depois da letra E, o E. Vamos voltar aqui para tentar colocar ele na ordem. É difícil, gente. Cavalo. Colônia é a letra L, né? Vale. Aí eu vou terminar de escrever, ó. Vale do Itajaí. E assim eu vou fazer com as outras letrinhas, gente. Vocês precisam prestar atenção e escrever com uma letra legível. E a ilustração, o que que é? A ilustração é um desenho
Como vocês viram essa imagem aqui, ó, bem legal essa imagem aqui, vocês vão estar pensando alguma coisa daquela época que acontecia. E aí vocês vão fazer o desenho numa folha em branco, né? Ou aproveitar, não sei se aqui nessa folha tem algum espaço que vocês vão poder aproveitar, mas fazer isso tudo e deixar isso tudo junto, né? Essa folha, se vocês fizerem uma folha A4 em branco, deixa ela junto com essas folhas da atividade, porque daí o que o pai e a mãe faz? Eles vão entregar isso na escola na próxima semana, para os professores poderem estar avaliando vocês, porque isso é muito importante, gente. Não pensem que as professoras não ficam agoniadas aqui esperando as atividades. É muito precioso vocês mandarem as atividades. A gente precisa saber como que está a evolução de vocês, tá? E se puderem mandar vídeos também de vocês fazendo leituras. Ah, agora é aula de história, a professora está falando de leitura. Não tem problema. Você pode mandar um vídeo para as professoras no WhatsApp. Isso vai ser bem legal. Mesmo quem está na plataforma, gente, pode fazer isso, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!